Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para nós vascaínos. Vasco da Gama, o gigante da colina, deve cerca de 7 milhões para a Ferj e outros 9 milhões e meio para a CBF. E isto está atravancando todo o processo para a constituição da Vasco SAF. Mas se essas dívidas estavam no balanço e se a regra para pagamento dessas dívidas já existiam, por que isso não foi feito com os 70 milhões? Meus amigos, muitas perguntas temos que fazer e muitas críticas têm de ser feitas neste fato. Então venha comigo até o final desse vídeo para você saber de todos os fatos e as nossas críticas e perguntas que eu quero saber se são as suas também, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou Sérgio Maca e hoje vamos falar novamente sobre um assunto extra-campo que no Vasco da Gama dá mais assunto do que propriamente o futebol. Vamos falar das dívidas que apareceram com a Ferj e a CBF que estão atrapalhando todo o processo para a constituição da Vasco SAF. E assim, não permitem, olha só, não é só a oposição que não permite o Vasco ficar milionário. Mas você quer saber dos fatos, as nossas perguntas e as nossas críticas? Venha comigo até o final desse vídeo, mas antes daqueles pedidos tradicionais, larguem o dedo no like, muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal, que é um reconhecimento do nosso trabalho, e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco, o verdadeiro café da manhã, vídeo diário às 7 horas da manhã, para você acompanhar o seu café com as notícias e as nossas livres opiniões sobre o gigante da colina. Vamos agora, então, aos fatos. O fato é que o senhor presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, não, o próprio Jorge Salgado, foi à Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, na Ferj, conversar com a diretoria da Ferj para tentar mendigar uma benevolência da Ferj para não cobrar uma dívida de cerca de 7 milhões e meio que o Vasco lança em seu balancete, em seu balanço, como se fosse uma dívida de jogos ou para logística de jogos em torno ali até o prazo de 2017. Enfim, é sempre assim. Toda e qualquer dívida que aparece no Vasco nunca foi através da MUV ou da Mais Vasco que fez, ou Jorge Salgado, ou qualquer outro agente político deles. É sempre uma dívida do Eurico Miranda. Vocês podem reparar, porque da CBF também há uma dívida de 9 milhões e meio que eles alegaram que é de um empréstimo durante 2013 a 2015, que até hoje não foi pago, numa história muito mal contada. Também, sempre a culpa é do Eurico, mesmo falecido há quanto tempo. Mas vamos lá, o Jorge Salgado foi na Ferj tentar negociar o pagamento dessa dívida, alegando que o Vasco não tem condições financeiras para pagar nessa dívida agora, e inclusive ele está preocupado com o pagamento dos próximos salários, porque ele já botou dinheiro dele no Vasco da Gama para esse pagamento, e assim a Ferj exige que se pague esta dívida, pois ela emitiu um regimento para a constituição da SAF, e ali botou no seu artigo 8º, inciso, se não me engano agora, o 4º, que os clubes têm que ter uma regularização fiscal financeira junto à Ferj para que ela aprove a inscrição da Vasco SAF, a constituição de uma sociedade anônima de futebol. Só que, como o Vasco da Gama não tem o dinheiro para pagamento, está atravancando todo esse processo, que vai perdurar ainda por alguma semana. Não tivemos a resposta ainda se o Jorge Salgado conseguiu fechar acordo com a federação e que possivelmente também terá que fechar um acordo com a CBF, porque deve ter a mesma regra lá. Vamos aguardar os próximos passos. Acreditamos que as partes da federação e Vasco da Gama vão chegar a algum acordo, com o Vasco pagando uma boa entrada. Até porque a federação alega que ela não pode abrir uma exceção para o Vasco da Gama, já que também não abriu exceção para o Botafogo. O Botafogo teve que arcar com a sua dívida e assim ter a SAF, Botafogo SAF, aprovada
pela federação. Esses basicamente são os fatos. Os fatos, na verdade, é que é o seguinte: o Vasco deve, não nega, mas quer jogar a dívida sempre para 77 Partners. E o Jorge Salgadão da Massa foi mendigar lá, foi pechinchar na federação se eles conseguem pelo menos alguma exceção para o Vasco da Gama ou se recebe algum cascalho. E depois, com a constituição da Vasco SAF, com os 120 milhões milionários da 77 Partners prometidos para o aporte da sociedade anônima, é assim, pague devidamente a federação. E com certeza o Vasco vai ter o mesmo problema com a CBF. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sempre desta enrolação e dessas surpresas que aparecem no Vasco da Gama através dessa diretoria. Porque nunca é claro, porque sempre nos venderam que bastava a assinatura, a aprovação dos sócios para a constituição da Vasco SAF. Inclusive tinha que ser durante a janela para ver as contratações e salvar o Vasco da segundona. E agora a gente está vendo sempre empecilhos para a constituição da Vasco SAF, independente da aprovação da AGE, independente da atuação da oposição, o que for. Eles mesmos se enrolam para isso. E eu quero saber de vocês. Vocês confiam nessa diretoria? Vocês acham que pode aparecer mais algum pepino? O que vocês estão achando dessa suporte, dessa demora para a constituição da Vasco SAF e para a demora, então, do aporte dos 120 milhões para nos deixarmos bilionários? Bem, meus amigos, a nossa indagação é a seguinte. Primeiro, vamos a uma parte legal, que é essa cobrança desse valor, dessa regularidade financeira da federação para aprovar uma sociedade anônima. Ao meu ver, é errado. Ao meu ver, isso é ilegal. Por quê? Porque a lei da SAF nada diz a respeito sobre esta exigência. Então, se a lei, que é muito maior do que o regulamento de uma federação, não cria esses empecilhos, não cria esses requisitos, ao meu ver, não pode uma federação criar tal situação para que a entidade desportiva se regularize financeiramente com a federação para ter a aprovação da sociedade anônima. Eu acho que é um ato totalmente administrativo, burocrático da federação, que ela não pode vincular com a regularidade financeira junto a ela, para a entidade desportiva ter a aprovação da sociedade anônima. Mas esse é um ponto. O Vasco da Gama, então, já conhecia essa dívida de antemão. Ou não conhecia? Conhecia porque lançou no balanço. E se conhecia, lançou no balanço, essa regulamentação da FERJ também vem de fevereiro. Então já sabia que ia cair nessa exigência. Por que não se regularizou antes? Não pagou essa dívida antes? Ou pelo menos não se resguardou o famoso 70 milhões para pagar a FERJ e a CBF para agora não ter qualquer empecilho? Onde que está a due diligência aí? E cadê a KPMG, que é sempre uma auditoria acompanhando todos os atos do Vasco da Gama, que ninguém bate na porta? Olha só, tem que guardar um dinheiro para esses atos aí. Não, os 70 milhões voaram, é que nem vendaval, foi no vendaval, e agora o Vasco alega não ter dinheiro e tenta negociar a parte. Meu irmão, paga, vocês já tinham noção do que e viria. Que se isso estava na lei ou no regimento da FERJ e não vão discutir a legalidade dessa cláusula, desse artigo, meu irmão, que pagasse. Mas o amadorismo dessa diretoria, chegar nesse ponto e agora ter que discutir pagamento, que nem Casas Bahia, meu irmão, é muita vergonha. Vale lembrar também que essa dívida não está no regime centralizado de execuções, pelo simples fato que a federação também nunca ajuizou qualquer demanda executória na justiça contra o Vasco da Gama para cobrar essa dívida. Porque se tivesse no regime centralizado de execuções, o Vasco poderia alegar que ela tem que seguir ali o rito de pagamento. Nem isso o Vasco pode alegar porque simplesmente não tem uma demanda judicial. E, enfim, agora realmente sobra ao Vasco da Gama negociar esse pagamento com a federação ou discutir na justiça a regularidade, a legalidade dessa cobrança. Como acredito eu que não vão ajuizar uma demanda judicial contra a federação por causa de politicagem, bem como também se ajuizasse uma demanda judicial contra a federação, ato contínuo seria a federação ajuizar uma demanda contra o Vasco da Gama, ou seja, eles lá vão chegar no ato e celebrar o acordo. Agora,
tem que se cobrar dessa diretoria, que, ao meu ver, enganou mais uma vez, e não enganou quem é contra a SAF, não. Agora eles estão enganando quem é a favor da SAF, quem sempre discutiu a SAF, quem sempre falou que a SAF era a salvação, e que, na verdade, você está sempre encontrando empecilho para a formalização dessa SAF. Ou, na verdade, o que eles querem fazer é não pagar mais nada, mais nenhuma dívida, e jogar para o 77 Partners. Aí eu te pergunto, o pagamento dessa dívida da federação será daqueles 700 milhões que eles alegam que eles separaram para pagar dívida, ou já vai vir dinheiro do aporte para pagar essa dívida de 120 milhões e que não vai ser refletido em investimento ao Vasco da Gama? Olha como é falta de transparência. Olha como eles sempre enganam a torcida do Vasco da Gama, e agora a galera tem que cobrar novamente essa solução. O Jó Salgado vai botar dinheiro deles e dos seus colegas para pagamento. Olha que se ferre, era que nem a dívida do Ricardo Sapinto, outra também que tentou jogar no colo do Campelo, mas o Jorge Salgado conhecia a dívida do Sapinto, inclusive participou da demissão do Sapinto, não ele como presidente, mas ele já estava como presidente depois da decisão judicial, junto com naquela fase de transição com o Alexandre Campelo. E porque ele já conhecia essa dívida, por que não pagou com os 70 milhões? Foi preferir pagar as suas próprias dívidas, como o Lisca doido falou em entrevista, que assim que saiu esse aporte de 70 milhões, o Jorge Salgado ligou pro telefone dele, vou acertar tudo contigo. Agora o Vasco fica à míngua e o Jorge Salgado tenta se livrar daí de qualquer responsabilidade de dívida com a própria venda do Vasco da Gama. Olha que sem vergonhice. E olha como a torcida tem que cobrar o Jorge Salgado. Meu irmão, essa é uma história da federação, da CBF. Eu acredito que eles vão chegar num acordo para sair essa SAF rápido, mas mais um ato vergonhoso desta diretoria, para mim, beira o amadorismo. E novamente, cadê essa due diligência? Será que ninguém bateu no ouvido do cara e falou, tu vai ter que pagar isso? Essa auditoria da KPMG para alertar o Vasco da Gama disso. E agora eu faço uma outra provocação. Quero ver se o Jorge Salgadão da Massa vai estar em pagode na Barreira nesta quarta-feira, dia 31, contra o Guarani, batendo ali o seu pagodinho, sabendo que está atrapalhando, inclusive, porque isso é ato dele, a constituição da Vasco SAF. Meus amigos do Vasco da Gama, sempre uma notícia extra-campo, sendo maior que a intra-campo. E atenção que o Sport venceu da Chapecoense, diminuiu a diferença para tão somente 5 pontos, ou seja, 2 rodadas. Se o Vasco não voltar a pontuar, está perigando ainda de se manter mais um ano numa segunda divisão vergonhosa. Bem, meus amigos, esses foram os fatos e as nossas opiniões, as nossas críticas. Eu quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo. Larguem o dedo no like, inscreva-se neste canal. Tchau e saudações vascaínas!